Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir deste momento mais um programa Fala Vereador. Hoje temos o prazer de recebermos aqui nos estúdios o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT. Vereador, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Aliás, sempre que convidado, nunca se furtou estar com a gente aqui para conversar com os telespectadores. Tem bastante coisa aqui, até porque o vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos é um dos mais veementes quando usa os microfones e tribuna, principalmente quando fala sobre o legislativo. Nós vamos, aliás, a respeito do executivo, então nós vamos saber dessas coisas todas aí, conversando com o nosso vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos. Boa noite, vereador. Boa noite, Carlos Antônio, a todos os telespectadores da TV Câmara. Prazer enorme, sempre que convidado, a não ser que haja alguma coisa que realmente me impeça de estar aqui, mas é sempre fundamental a gente fazer esse diálogo que não deixa de ser uma prestação de conta com o nosso eleitor e com o cidadão de maneira geral de Itajaí. O senhor vem nos momentos marcados para o seu gabinete. Ao contrário, o senhor está na rua com o povo. Por quê? Olha, na verdade a gente tenta fazer um equilíbrio nisso, né, Carlos Antônio? O vereador não dá para ele ser só de rua, porque senão ele acaba deixando para trás um trabalho de gabinete que é fundamental que seja feito para que a atividade legislativa tenha consequência. De outro lado, não dá para ficar só no gabinete, porque senão as coisas da cidade passam e a gente acaba perdendo esse contato que é fundamental, né? Então a gente tenta fazer esse equilíbrio de estar um pouco na rua, estar um pouco no gabinete, fazer com que o trabalho contemple essas duas dinâmicas que eu considero ambas fundamentais para que os resultados venham da maneira como a gente quer. Mas por todas as suas locuções, todas as suas ocupações de tribuna e de microfones nas sessões ordinárias, nada fica, digamos, nada foge ao senhor daquilo que acontece na coletividade. Não, a gente tem visto isso, vereador. Mas, Carlos Antônio, tu sabe que a gente tem mecanismos que a gente desenvolveu de aproximação com o cidadão. O meu aplicativo é né, o Nicklink. Hoje a gente tem esse contato direto, de interação via celular, não só com o eleitor, com qualquer cidadão que queira conversar conosco. Né? Seria uma das situações aqui para a gente saber. Como é que surgiu essa ideia, no que consiste o Nicklink? Nicklink, aliás, existem uns panfletos que estão sendo distribuídos, umas situações e tal. O gabinete mais colorido aqui da Câmara é o seu lá, porque tem, aliás, dicas de passagem, parabéns à sua equipe também, ao Edson, a todos os integrantes da sua equipe, que realmente têm levado a bom termo o trabalho de gabinete, do seu gabinete para com a coletividade. Sim. Não, então, dando continuidade e respondendo a pergunta, o Nicklink, na verdade, Carlos, ele surgiu lá atrás com a Kombi, né? Quando a gente percorria os bairros conversando com as pessoas. Não é à toa que a logo dele é uma Kombizinha pequenininha, né? Que é exatamente a ideia de dar essa continuidade. Eu acho que hoje é defasado a gente comprar uma lata velha, né, e botar na rua. Dá muito gasto, eu acho que as pessoas já não estão tão... enfim, as coisas evoluíram. Então, a gente primeiro idealizou ele no Facebook. Nós criamos um grupo chamado Nicklink no Facebook, onde além da gente estar expondo e dando transparência ao nosso trabalho, todas as nossas manifestações de tribuna, requerimentos, indicações, projetos de lei, o que sai nos jornais, o clipe, a gente coloca lá. Mas o que eu acho mais fundamental dessa lógica do Nicklink são as enquetes que a gente faz para saber, nos projetos de lei que chegam na Câmara, como que a população votaria. Essa é a maneira que eu quero fazer o meu mandato, pautando os meus votos naquilo que as pessoas entendem que deve ser. E a ideia do aplicativo é porque, como não é todo mundo que tem Facebook, eu sei que também não é todo mundo que tem celular, mas hoje grande parte das pessoas já estão inseridas, né, na internet via aparelhos de celular, via smartphones. A ideia foi criar esse aplicativo para que, através do celular, esses mesmos mecanismos que a gente já tinha no Facebook, no grupo Nicklink, a gente tivesse também via aplicativo. Então, né, voltando lá atrás, essa é a maneira da gente estar na rua também e conectado com esse pensamento do cidadão. Por isso que nada passa batido e, de fato, a gente procura que nada passe batido ao gabinete mesmo. O que acontece no governo, o que acontece na sociedade, a gente está atento porque lê jornais, porque está na rua, mas também porque as pessoas interagem conosco através desses mecanismos que a gente colocou
à disposição. Eu acho que isso é o que é moderno na política e a gente... quando eu fiz o planejamento lá no início do ano com o meu gabinete, eu disse para eles assim, olha, pode ser que a gente não consiga, mas o nosso objetivo central antes de qualquer outro é andar na frente. Sabe, eu quero andar na frente, eu quero estar na frente. Se tiver algum vereador em Itajaí, em Balneário Camboriú ou no Brasil melhor do que minha meta é ser melhor do que ele. Então, esse é... E o senhor fala sobre a questão do avançar, a questão do estar na frente no que diz respeito, usando todas as formas lícitas e interessantes, claro. Tipo a questão das redes e tal, com o próprio Nick Link. Agora, o senhor falou, eu acho... que são raras as pessoas que não possuem hoje um celular. Tudo está interligado. Às vezes, eu sou muito ruim, confesso, vereador, sou muito ruim nessa situação dessas novas tecnologias que estão aí. Mas quem não lançar mão disso vai ficar para trás. Quem não aprender, isso vai ficar para trás. Como o senhor disse, a questão... Houve um período em que a Kombi era o interessante. A Kombi, fisicamente, estar lá no bairro, de bairro em bairro, conversando com a coletividade, o senhor em determinados horários, a sua assessoria junto. Hoje não pode mais assim. Eu acho que isso é o avançar, é buscar esse tipo das propostas da própria coletividade que podem, no dia a dia, o senhor ter conhecimento disso, não é? Exatamente. Em que pese, Carlos, assim, como eu falei da questão do equilíbrio, né? É lógico que o contato pessoal ele é insubstituível também. Perfeito. Não só para quem não tem acesso ao celular, para claro. Quem tem acesso também, né? Então, tipo, esse final de semana eu fui para a festa de São João e lá... ouvi muito das pessoas. E agora, inclusive essa é uma agenda mesmo, né? Agora no início do recesso, a primeira semana, eu já tratei isso com a nossa assessoria, nós todos os 4, vamos fechar o gabinete aqui na Câmara e vamos para a rua, literalmente, nós já temos mapeado algumas ruas, divulgar o Nick Link, mas ao mesmo tempo já colher diretamente a opinião das pessoas sobre diversos temas que a gente já tem pré-estabelecidos através do nosso planejamento. Então, eu acho que é isso, assim, não dá para abrir mão mais de quem não se inserir nessa questão da conectividade, né? Sim, sim. De dialogar virtualmente com o eleitor vai ficar para trás, mas também não pode só dialogar virtualmente, é preciso também que o corpo a corpo esteja presente. É uma ferramenta, né? Exatamente. E a gente procura, não quer dizer que a gente consiga, a gente né, como qualquer ser humano, como qualquer mandato, a gente também tem problemas e tenta solucioná-los, mas o nosso objetivo é sempre esse, assim, de tentar equilibrar essas questões e de ser um mandato o mais participativo e transparente possível. Essa é uma meta que a gente estabeleceu e está procurando alcançar com um nível de excelência. Como é que faz digamos, esse acesso ao Nick Link? Como é que se trabalha com isso? Eu quero adentrar, quero acessar. Quem tem Facebook é simples, né? Digita Nick Link ali no Face, vai aparecer o grupo, pede para participar, a gente já adiciona imediatamente e ali tem esses canais de interação. No celular, quem tem o Android, que é esse celular da Samsung, da Nokia, esses celulares, você baixa na Google Play, que é como se fosse baixar qualquer outro aplicativo. Fosse baixar o WhatsApp, o próprio Facebook, o YouTube, enfim. Vai lá, Nick Link, vai aparecer, o download é grátis, então é só baixar não tem nada de muito, não é nada tão difícil assim mesmo. Estou percebendo isso super mesmo para mim que não lidou com essas coisas. E para quem tem o iPhone, né, claro. que é o iOS, mesma coisa na Apple Store, que é a loja da Apple virtual, ali onde se baixa todos os aplicativos, digita Nick Link, vai baixar o aplicativo, vai aparecer no celular uma combizinha, ali clica ali. Ali tem um mural onde você pode interagir conosco, tem nosso contato, abre direto no Facebook, onde estão nossas notícias, mesmo que você não tenha Facebook. Agora nós criamos um link para o portal da transparência da Prefeitura, para que a pessoa possa acessar o comportamento da receita, da despesa, e todas as nuances que tem lá, né? Você pode acompanhar diretamente. E tem também ali as enquetes, que é onde a gente faz esses questionamentos à comunidade a respeito dos nossos votos aqui na Câmara, que eu acho que é o que há de mais revolucionário nessa nossa proposta. Porque, sim, esses métodos de interação, cada parlamentar tem o seu, tem e-mails e WhatsApp, enfim. Mas você perguntar à população como ela quer que eu vote,
Isso, para não dizer que é inédito no Brasil, já existem algumas experiências, mas são pouquíssimas as experiências. Nós certamente, a nível de Itajaí, de Estado, nós estamos na vanguarda, andando na frente, e eu fico muito feliz com isso. Quando é que o senhor vai com o gabinete para a rua para fazer essa divulgação que o senhor falou? Na primeira, bom, o recesso é dia 15 de julho, naquela primeira semana do recesso. Aquela semana inteira, segunda a sexta, nós vamos estar na rua. Eu vou pedir um instante só ao senhor, já passou um bloco e nós temos tanta coisa aqui para conversar, mas é importante saber essa situação do Nick Link, desse projeto que o senhor lançou, que agora já é uma coisa concreta, e explicar para o nosso telespectador. Eu pediria um instante de atenção ao senhor, a senhora também, que está conosco, no programa de hoje, no Fala Vereador, a presença do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT. Só para a gente voltar no próximo bloco falando sobre ITBI. Tem polêmica nessa história e eu nunca vi tanta coisa. O senhor ficou bravo esses dias aí nos microfones da tribuna da Câmara. Falamos disso em seguida. Claro. Até já. Peço um instante ao senhor e à senhora. Obrigado pela companhia. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador e hoje com a presença do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT. Dá uma olhadinha. Ô Bruce, aqui tem o Nick Link, é esse aqui o folder do Nick Link, a combizinha está aqui, é esse o aplicativo, não é, vereador? Isso mesmo. Ó, isso mesmo. Não, aqui, isso, essa combizinha. O senhor tem saudade dessa combizinha aqui, lá do primeiro mandato? Tem uma certa saudade, claro que tem. Obrigado, Bruce, obrigado. Mas também tem um lado de mim que tem saudade, é quase que nostálgico, assim. Mas tem um lado também que diz assim, graças a Deus que eu me desfiz, porque era multa, era aí PVA que tinha que pagar todo ano. Todo ano. Aquilo lá dá problema de vela toda hora, tá? E vai pra mecânica, tá melhor assim, né? Vamos no virtual com a combizinha aqui, vereador. Perfeito. Vereador, na verdade, o senhor fez um projeto sobre o ITBI. Aí a OAB também, através da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ajudou também outro projeto. ITBI, projeto vetado pelo prefeito, voltou a esta casa. Nós vamos pedir ao senhor para detalhar um pouquinho mais sobre esse assunto, que deveria, aos nossos olhos, ser uma situação de fácil compreensão, enfim, e tornou-se difícil, complexo. O que vai acontecer agora? Gostaria que o senhor detalhasse essa situação do ITBI para a gente. Não, e é bem simples, sabe, Carlos, assim, ó. Quando você compra um imóvel, né, por mais barato ou mais caro que ele seja, né, vai sempre incidir esse imposto, que é uma alíquota de 2% sobre o valor do negócio. O que diz o Código Tributário do município? Que essa alíquota de 2% vai incidir sobre o valor venal ou o valor do contrato, o que for maior. Então, se tu chega lá com um contrato e a prefeitura dizer, não, o valor venal é maior, ele vai aplicar o valor venal. O que está em jogo? O que é esse valor venal? A prefeitura sempre entendeu que o valor venal era aquele da planta genérica, que é o mesmo utilizado para fins do IPTU. Que a prefeitura tem lá um valor médio de mercado, que está numa tabela, que é de uma lei e tal. De uns tempos para cá, a fiscalização do município resolveu dizer que não, o valor venal é o valor de mercado.
E ela foi buscar esse valor de mercado nos sites da imobiliária. Já faz algum tempo isso, Já né? faz, coisa de 4, 5 anos. Então, quando você comprou um terreno, por exemplo, por R$100 mil, você lá vai lá, e pagou mesmo R$100 mil. Você vai lá na prefeitura, a prefeitura vai no site da imobiliária e diz, não, isso aqui está sendo comercializado a 130. E eles vão lá e fixam 130. E você não tem o que fazer. Se você pagou à vista, você até tem o que fazer. Você deixa o contrato na gaveta e não transfere a propriedade do imóvel. Se você financiou esse imóvel pela Caixa Econômica, por exemplo, por outro banco ou por um consórcio, você é obrigado a recolher, porque você tem que honrar o compromisso com quem você comprou. E aí é onde está a injustiça, porque você é cobrado a mais daquilo que você pagou. Isso começou a causar um problema, primeiro, das pessoas se sentirem prejudicadas individualmente, se sentirem lesadas, e um problema no próprio negócio imobiliário e na construção civil da cidade. Porque muita gente parou de investir em Itajaí porque está sendo cobrado a valores absurdos. Prefere investir em Balneário Camboriú, em Navegantes, etc. Então é uma questão de segurança jurídica e de injustiça tributária. O que o meu projeto diz? Ele veda, ele cria um artigo, um parágrafo, num artigo do Código Tributário Municipal, para conceituar o que é valor venal. Ele diz, valor venal é aquele estipulado por lei específica a ser criada, né? Ficando vedado o método aleatório. Então, o que a gente quer? Vedar esse método utilizado. Enquanto isso, num período de transição, a prefeitura teria que aplicar a planta genérica do IPTU e ela faria um projeto de lei com uma planta genérica específica para o ITBI. É isso que dizem os tribunais superiores do país, que pode aplicar o IPTU ou pode criar outra tabela, desde que por lei específica. Pois bem, a OAB se antecipou. A OAB veio e apresentou para a Câmara um projeto de lei criando exatamente esse procedimento de que diz a minha lei, dessa lei específica. Sim. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que é equivalente à CCJ, né, do Congresso Nacional, pegou esse projeto e apresentou. E é um projeto muito bom, eu gosto muito dele. Então, ou seja, o meu projeto completa o projeto da OAB, que por sua vez completa o meu. Sim. Outras entidades vieram emprestar apoio a esse projeto, o Sinduscom foi um, e outras entidades empresariais da cidade. Nós fizemos um amplo debate, aprovamos em primeira discussão, foi pedido vistas, ainda assim aprovamos em segunda discussão, tudo de forma unânime. Havia um acordo, inclusive, com os representantes do governo aqui na Câmara, o próprio líder do governo subscreve um dos projetos, e nós fomos surpreendidos com esse veto. Eu quero acreditar, Carlos Antônio, que esse veto, até porque eu não encontrei tecnicamente razões que sustentem o veto, razões substanciais. As jurisprudências que foram citadas ali, elas são facilmente contra-argumentadas com as que nós utilizamos para justificar os projetos. A própria OAB já lançou um manifesto afirmando exatamente isso, que o projeto tecnicamente estava em perfeitas condições de ser aprovado, portanto, está em perfeitas condições de ser sancionado. Então eu quero acreditar, é só uma opinião, evidentemente, mas que o prefeito vetou esse projeto por razões políticas. Ele cedeu à pressão de um determinado setor da prefeitura que pensa diferente da gente. Não quer dizer que eles estão errados ou certos. Que setor seria esse, vereador? O setor da auditoria fiscal da prefeitura, né? Uhum. E aqui eu quero deixar muito claro, é uma divergência de ponto de vista. Eu acho que eu estou certo, eles acham que eu estou errado. Eu me apoio na OAB, me apoio no Sinduscom, eles hoje têm muito pouco apoio da sociedade civil. Porque esse projeto vindo da OAB teve a participação aqui de forma conjunta com o Sinduscom também, com a CCJ da Câmara e tal. Não foi simplesmente alguém que colocou porque achou que deveria colocar um projeto. A Procuradoria da Câmara, inclusive, exaurou pareceres todos favoráveis. Nós ainda assim, porque havia alguma divergência com alguns pontos do projeto, abrimos mão de alguns pontos dele. Por exemplo, o vigor imediato da lei, nós jogamos para 45 dias, ou seja, houve um consenso. Mas eu digo isso porque eu acho que foi político o veto do prefeito e acredito muito, Carlos Antônio, pelo sentimento, é claro que só no dia para a gente saber, mas eu tenho um sentimento de que a gente possa derrubar esses vetos e fazer vigorar a lei. Tem prazo, está vencendo logo, são 30 dias a partir do protocolo do veto, isso deve estar vencendo aí na próxima semana, o presidente vai ser obrigado a pautar o veto e aí a Câmara rejeita ou aprova, né? Se rejeitar o veto, o presidente da Câmara promulga a lei, então ela passa a valer. Se a Câmara aceitar o veto, aí não, aí o projeto perde a sua eficácia, mas eu realmente acredito que nós vamos derrubar o veto
consequentemente o presidente da Câmara promulga e no prazo de 45 dias a lei vigora e a gente resolve definitivamente esse problema sério do ITBI em Itajaí. Derrubando o veto, o senhor presidente tem o poder de promulgar. Ele nem tem faculdade, ele é obrigado, a promulgar. Exatamente. Bom, entrega-se à coletividade uma série de razões que estão ao lado dela, como o senhor explicou para a gente. A coisa ficou, essa situação hoje da cobrança do ITBI hoje é extremamente, o senhor usou um termo ali, aleatório. Eu acho que é o preço de mercado, então vale tanto, então o senhor vai pagar. As coisas ficam, não tem uma regulamentação para isso. Exatamente, e veja que quando essa interpretação da lei ela é tão elástica, por parte do poder público, abre uma brecha, inclusive, facilita a corrupção. Facilita. Sim. Então, quando a gente quer... Eu conhecendo como eu conheço praticamente todos os auditores fiscais do município e tenho neles pessoas da mais absoluta credibilidade e seriedade, quando a gente faz a defesa do projeto desse é inclusive para protegê-los de uma eventual má interpretação na aplicação da lei, etc. E, inclusive, daqui a pouco eles estarem respondendo criminalmente por uma coisa que nem fizeram, mas exatamente por essa margem tão elástica. Então, quando o assunto é tributário, quanto mais objetivo, quanto mais evidente o critério for, tanto para quem está pagando quanto para quem está recebendo, que no caso é o Estado, o município, quanto mais evidente tiver, quanto mais claro o critério, melhor. Para os dois lados. Por uma questão de segurança jurídica e por uma questão de proteção do próprio auditor, para que ele não corra o risco de responder futuramente o processo ou qualquer coisa assim. O senhor fala em elasticidade de determinadas situações e interpretações, enfim, isso me remete à nossa Constituição, né? O que é de elástica, o que é de interpretativa? A Constituição do Brasil, o senhor além de edil desta casa aqui, é também advogado e sabe disso. Eu nunca vi, tem o fulano lá, o artigo 1º, roubou, tem que prender. Aí o inciso 1º do artigo, mas se tiver, responde de liberdade, daí é aquelas coisas de interpretações e tal. Enfim. Exatamente. Nós temos, assim, outros assuntos ainda, mas o Bruce já nos disse que o nosso segundo bloco acabou. Vamos em frente aqui, peço mais um instante ao senhor, tomar uma aguinha aqui. Ao senhor e à senhora, agradeço pela sintonia com o nosso programa Fala Vereador de hoje e a presença do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT, que, se me permite, vamos falar de Porto de Itajaí. A coisa está feia, vereador. Claro. Um instante só, a gente volta na sequência falando sobre o Porto de Itajaí. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, voltamos com o nosso último bloco do programa Fala Vereador de hoje, com a presença do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, do PDT. Vereador, há pouco tivemos uma audiência pública para discutir o embarque de soja pelo Porto de Itajaí. A comunidade e vários dos senhores edis e autoridades aqui não gostaram do tal projeto. Afinal, o porto está praticamente parado, a operação através de containers se mostra extremamente deficitária, inexiste praticamente, os berços 13 e 4 inoperantes, o contrato de prorrogação com a IPM Terminals não acontece. Como é que o senhor analisa essa situação? Agora tem o projeto de carregar soja, enfim, e o senhor foi contundente dias atrás nessa situação, quando usou os microfones da tribuna da Câmara. Sim. Porque a cidade rejeitou a soja. A audiência pública que nós fizemos, ao contrário do que disse o prefeito numa entrevista recente ao Diarinho,
ela foi extremamente representativa. Estava aqui, inclusive o empresário que quer fazer a operação da soja, estava o governo, estavam representantes patronais de setores que de alguma maneira tem relação com o porto, de trabalhadores também, ou seja, uma audiência proprietários pública... da frota de caminhões. Exatamente. Todo mundo que tem envolvimento com a cadeia produtiva, que tem representação ou em associação e sindicato, o governo, o empresário, praticamente todos estavam aqui. Então ela foi muito representativa. E ficou evidente ali que a sociedade de Itajaí rejeita a soja. Rejeita não só por uma questão que ela vai trazer sujeira, vai fazer fila de caminhão daqui até a BR-101, mas, sobretudo, porque Itajaí tem uma vocação e construiu uma vocação de operar container. Se hoje nós estamos, e de fato nós estamos, com o porto operando muito abaixo daquilo que nós entendemos como ideal, o fato, e o fato extremamente positivo, é que agora, no mês de maio, a Presidência da República editou um decreto possibilitando a prorrogação dos contratos de concessão e de arrendamento vigentes depois daquela lei de 1993, o que reveste o nosso terminal portuário desse direito. Então, toda aquela discussão da impossibilidade de prorrogação do contrato da PM com o Itajaí caiu por terra. Agora o contrato pode ser prorrogado até o limite, por quantas vezes quiser, até o limite de 70 anos. É isso que diz o decreto. Esse decreto não podia ter vindo em melhor hora, Carlos Antônio, porque hoje a verdade é que a gente não consegue competir com navegantes, claro, porque o tempo de amortização do investimento que a PM teria que fazer para poder captar clientes, ele é muito pequeno, tendo em vista que o contrato vai acabar daqui a pouco. 4, 5 anos agora, exatamente, somente, né? Agora, se você tem um universo de 70 anos, é evidente que a PM vai promover os investimentos que ela precisa promover para ter competitividade com o terminal de navegantes de Itapoá, do Paranaguá, enfim. E ela vai fazer esses investimentos porque ela quer, já anunciou publicamente que quer fazer esses investimentos. Há disponível, eu li isso na revista portuária, em torno de 90 milhões só para a compra de 2 portâneos. Então, assim, é evidente, falta a questão da bacia de evolução, terminar essa obra, mas que ela está, ainda que lentamente, em andamento. Falta a questão da finalização dos berços 3 e 4, mas, além da notícia boa do decreto, há uma outra notícia boa. A APM já praticamente bateu o martelo ainda, né, pelo que eu estou entendendo do que estou lendo nos jornais, já deve estar 90% do martelo batido, do retorno daquela linha asiática que saiu em 2014, que foi para navegantes, retorna em Itajaí, e essa linha vai trazer milhares de teus a mais para a nossa contabilidade, digamos assim. E isso é dinheiro para toda a cadeia que está em volta, para os despachantes aduaneiros. O Porto de Itajaí é um dos pilares da economia de Santa Catarina, além de Itajaí, né? É retorno tributário que vem para o município, ou seja, certamente só o retorno dessa linha já deve equilibrar as contas da PM e o próprio déficit que opera a autarquia nos dias de hoje. Então, assim, o tema é extremamente complexo, são várias questões que envolvem ele, mas hoje se nós fôssemos destacar a mais prioritária, é a prorrogação do contrato. Isso é o que há de mais imediato. É nesse sentido que eu enfaticamente fui à tribuna e é preciso ser enfático. O prefeito precisa colocar essa agenda como a agenda prioritária da cidade. Ele precisa imediatamente prorrogar esse contrato com a PM, sob pena de nós perdermos o maior operador do mundo, e isso é uma vantagem que Itajaí tem, para Itapoá, para São Francisco, para outro município, e nós ficarmos com a cidade, aí sim tendo que operar soja, toda suja, fedorenta, com o caminhão atrapalhando o trânsito, e aí a gente vai ver... Imagine uma Reinaldo Schmidhausen recebendo bitrens 300 Exatamente. por dia. E aí era melhor fechar o porto de uma vez e a gente fazer outra coisa da vida. Mas vamos ser otimistas. Eu acho que... Não, eu acho que temos que ser otimistas a partir dessa notícia que o senhor nos traz aqui agora, dessa questão do próprio governo, desse decreto editado pelo governo. É mais do que meio caminho andado, bem mais, não é? Exatamente. E o X da questão, para que o telespectador entenda, é o seguinte: isso está na entrevista do Diarinho, para quem quiser confirmar, e está na revista portuária também. O prefeito está pedindo R$1 bilhão de investimento da PM. Isso é ilusório. A APM não tem como se comprometer, como nenhuma empresa do mundo teria como se comprometer em investimentos nessa ordem aqui, Itajaí, nesse momento. Esse é o impasse que está havendo entre a operadora e entre o município. Sabe, eu acho Isso coloca em risco? Claro que sim, porque nas atuais circunstâncias que vive a economia do mundo, nesse setor especificamente,
onde o armador, porque antigamente, Carlos Antônio, tu se lembra bem disso, tu tinha vários operadores no país, essas companhias estaduais, todo mundo operava porto. Hoje não, os armadores, que já são poucos e estão um comprando o outro, a Hamburg Süd agora foi adquirida pela Maersk, são cada vez menos armadores no mundo, esses armadores estão também fazendo a operação, ou seja, são poucos operadores hoje no mundo. Então, tu sabe, tu botar a faca no operador desse, se ele tem a opção de ir para outro município, é muito perigoso. Então, assim, ó, claro que eu não conheço os pormenores dessa negociação, porque eu não estou lá no executivo, eu estou aqui observando de fora. Mas e também não sou dono da verdade, mas pelo que eu estou entendendo disso tudo, na minha opinião, a prefeitura deveria aceitar o que a empresa está oferecendo, que é um investimento de 175 milhões, se não me engano, prorroga esse contrato proporcionalmente a esse investimento e discute depois uma eventual prorrogação lá na frente. Me parece que esse valor de 1 bilhão ele é uma ilusão e pode afastar, inclusive, essa empresa daqui, pode fazer com que a gente perca essa empresa. Essa é a minha preocupação, essa é a preocupação de toda a cadeia que envolve o setor de serviços que trabalha junto ao Porto de Itajaí. Perfeito, vamos esperar que essa situação chegue a bom termo em breves dias. Temos 1 minuto e meio ainda, Bruce, é isso? O senhor fez um requerimento envolvendo FAMAI e a coisa está gerando polêmica, vereador. O que o senhor pode falar a respeito? Olha, Carlos Antônio, nós recebemos diversas denúncias de que ao menos 3 cargos comissionados da FAMAI teriam ligação com uma empresa de licenciamento ambiental e que isso estaria causando no mercado um problema porque quem vai buscar um licenciamento acabava indo nessa empresa. A gente não sabe se isso é verdade, por isso que nós fizemos o requerimento, né? É um pedido de informação que lista lá uma série de itens, dentre eles essa, né? Se há uma ligação, se já houve a ligação dessas pessoas indicadas com essa empresa, se há relação familiar com o dono da empresa, essas coisas todas. Então eu não quero fazer juízo de valor antecipado, vamos esperar e esperamos que o requerimento seja aprovado, que essas respostas venham e de posse dessas respostas, aí sim a gente vai prestar contas para a sociedade se essas denúncias procedem ou se essas denúncias não procedem. O que a gente já sabe que é verdade é que esses cargos de comissão não são de Itajaí, são pessoas de fora e isso, na minha opinião, em si, ainda que não seja ilegal, é imoral porque Itajaí, com a tradição universitária que tem, cursos de biotecnologia, de oceanografia, o nosso CTT-MAR lá, né, com a credibilidade que tem a nível internacional, certamente teria profissionais extremamente capacitados para estar ocupando esses cargos. Mas isso é uma visão política, não necessariamente quer dizer que isso seja ilícito, até porque não é. O ilícito estaria se essas denúncias se confirmassem, mas, repito, não vou fazer juízo de valor, vamos esperar as respostas. Por isso o requerimento. Exatamente. Quando as respostas vierem, a gente vai confirmar se procedia ou se não procedia essas denúncias que vieram para a gente. Por hoje, obrigado ao senhor. Teremos tantas outras coisas aqui, mas, obviamente, através do jornalismo da TV Câmara, de outros programas nossos aqui, o senhor estará conversando com a coletividade itajaiense a respeito do seu trabalho parlamentar. Muito obrigado por hoje, foi um prazer, mais uma vez mostrando aqui o Nick Link do vereador Nicolas Reis Moraes dos Santos, que na primeira semana, logo após o início do recesso, a partir do dia 15, 17 de julho, por aí, o vereador estará com a sua equipe na rua, conversando com a coletividade e mostrando. É por isso aqui que eu falei que é o gabinete mais colorido da Câmara, vereador. Toda essa situação aqui, né? Então, por hoje, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Uma boa noite, um abraço a toda a sua equipe pela competência com que tem tratado toda a coletividade de Itajaí e exercido seu trabalho de gabinete em prol do parlamentar Nicolas Reis Moraes dos Santos. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, Carlos Antônio. Estamos à disposição e baixem o Nick Link. Tá certo. E a você que esteve conosco até o presente momento, é sempre motivo de prazer para a gente. Muito obrigado. Tenhamos, não é? Uma grande noite. Foi um prazer. Boa noite, amigos. Até o próximo programa.